Olá, irmãos. Como é bom podermos estarmos juntos novamente para esse tempo de pausa para a paz. E hoje eu quero pensar com você sobre uma pergunta. Qual é o seu maior desejo? Qual é a sua maior ambição? Uma pergunta um pouco estranha, né, para nós, porque quando nós pensamos em desejo, ambição, geralmente nós associamos ao pecado, algo pecaminoso, né? Desejos na Bíblia são muitas vezes comparados com desejos pecaminosos. Ambição para nós, essa palavra soa como uma questão de prepotência, de orgulho, né? O ambicioso, aquele que sempre quer mais, aquele que nunca está satisfeito. Mas essas palavras em si, elas não são pecaminosas. A Bíblia fala sobre desejos santos, ambições santas. A Bíblia fala que tudo que nós fizermos, seja por palavras, seja por ações, deve ser feito para a glória de Deus. Então a Bíblia nos mostra que nós podemos ter desejos e ambições que são santas, porque a questão é para onde está canalizado esse desejo, para onde está, qual é o objeto da nossa adoração. Se você colocar todo o seu desejo, anseio e ambição numa vida de santidade, por exemplo, você vai exaltar a Deus, você vai fazer tudo para a glória de Deus. Nós temos, por exemplo, em Romanos 14:17, que diz que a vida cristã não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Muitas vezes nós associamos alegria com algo pecaminoso, né? Os ímpios, eles são alegres, eles fazem festas, estão sempre buscando alegria e satisfação. Só que essa alegria e satisfação que eles buscam, ela não preenche o vazio do coração deles, né? Então a verdadeira alegria está em Deus. Deus é a fonte da verdadeira alegria. Como disse C.S. Lewis, a alegria no céu é uma coisa séria, né? Nós fomos criados para o prazer, para a alegria, para a satisfação. O problema é que nós não conseguimos canalizar isso para Deus por causa do pecado. Nós buscamos satisfação e gratificação imediatas, né? Esse que é o nosso problema. O próprio Agostinho escreveu no seu livro Confissões, falando sobre a questão da comida, por exemplo. Ele cita esse exemplo. A comida é uma bênção, Deus criou a comida, mas nós usamos desta bênção que Deus nos deu, que é comer e beber, para muitas vezes nos excedermos e cairmos no pecado. Ele diz assim: luto contra a cobiça, a concupiscência de comer e beber em excesso todos os dias. Olha, um homem de Deus falando isso. Luto com a cobiça, com os desejos, com as concupiscências de comer e beber em excesso todos os dias. E ele diz mais: no controle da gula, portanto, é necessário manter o equilíbrio entre relaxamento e constrição, ou seja, a diminuição, aquele momento que você sabe, que você diz assim: não, para mim deu, eu não posso exceder daqui para frente, estou satisfeito. Quem nunca foi além disso, né? Isso que Agostinho está dizendo. Quem nunca repetiu a comida, quem nunca comeu um pouquinho a mais, às vezes numa festa, né, de aniversário, num casamento, quem nunca se excedeu um pouquinho naquela sobremesa. Nós somos assim, porque é algo tão bom, tão prazeroso, e nós não temos domínio próprio, nós somos pecadores, né? Então, o desejo em si não é algo ruim, mas quando nós desejamos aquilo de forma descontrolada, aquilo se torna então algo pecaminoso. Agostinho conclui o pensamento dele dizendo: e quem é, Senhor, que não é tentado a ultrapassar em alguma medida os limites da necessidade? Quem nunca foi tentado em ultrapassar os limites da necessidade? Pense, por exemplo, nos desejos que Deus criou, né, pensando no sexo, na sexualidade, algo maravilhoso, algo glorioso que Deus fez e criou e colocou em nós, esses impulsos e desejos. Mas se eles forem usados fora do padrão e do propósito e da vontade de Deus, eles se tornarão pecaminosos. Você se tornará, então, uma pessoa imoral, você vai entrar em depravações, a ponto de se tornar escravo dos seus próprios desejos e não
desfrutar, não usufruir da bênção do casamento, da bênção que é a, a, a gratificação do matrimônio, assim por diante. Então, como eu comentei uma vez na igreja, o nosso problema é miopia. Miopia é aquela deficiência que a gente não consegue enxergar de longe, né? Eu tenho esse problema também, eu não tenho dificuldade para ler. Eu consigo ler as coisas que estão perto, mas eu não consigo enxergar de longe. Eu preciso usar óculos para dirigir, para sair à noite, por causa da minha deficiência, por causa da minha falta de visão. Então, miopia espiritual é exatamente isso. Nós não enxergamos as coisas que estão longe, nós não enxergamos as bênçãos de Deus que estão lá diante de nós. Nós ficamos olhando somente para as coisas que estão próximas de nós, que estão perto de nós, as coisas imediatas. E essa falta de visão, ela nos leva a desviar o foco, o alvo da pessoa de Deus, né? Então, esse desejo, essa ambição, que poderia ser algo bom, ela se torna uma idolatria. Nós precisamos então de óculos para corrigir a nossa visão. A Bíblia é essa lente que nós colocamos a palavra de Deus e verificamos pela palavra. Então a Bíblia é como esses óculos que corrigem a nossa visão, ajusta o nosso foco na pessoa de Deus e na glória de Deus. Então todos nós sofremos dessa miopia espiritual, né? Só enxergamos os prazeres imediatos, as recompensas terrenas e a comida que não satisfaz, a bebida que não sacia a nossa fome, a nossa sede, no caso. Então, os prazeres transitórios do pecado nos cegam e nós não conseguimos enxergar aquilo que está longe, as recompensas eternas. A Bíblia diz, dando um exemplo, Jesus disse assim: olha, eu estou ansioso para comer essa ceia com vocês, falando para os discípulos. Estou ansioso para aquele dia quando nós comeremos todos juntos essa ceia. Então, esta ansiedade de Jesus era uma ansiedade boa, era um desejo bom, não era um desejo pecaminoso. Como nós, né? Nós estamos ansiosos e desejosos, almejando o dia quando nós estaremos todos juntos novamente no templo e estaremos celebrando a ceia do Senhor. Então, o desejo não é algo pecaminoso ou ruim em si. A ambição não é algo ruim, é algo neutro. O problema é para onde está canalizado aquele desejo, aquela ambição. Se isso vai glorificar a Deus ou não. Jesus disse, por exemplo, lá em João 4, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, o desejo de Jesus mais intenso era se submeter à vontade do Pai, realizar a vontade do Pai. A Bíblia diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, os testemunhos do Senhor são puros e alegram o coração, trazem alegria ao coração. Então, alegria, prazer e satisfação são coisas boas. Deus fez. O problema é para onde está canalizado esses desejos e essa ambição. Você pode ter um desejo santo, uma ambição santa, de querer ser mais parecido com Cristo, de ler mais a Bíblia, de se purificar, de se santificar, de se consagrar cada vez mais a Deus. Então esse é um desejo que todos nós devemos querer. Deus abençoe a sua vida e tenha uma boa semana. Um grande abraço.